Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 81, estamos de volta. Não é porque hoje é 25, ou melhor, 24 para 25 de dezembro, que nós vamos dar folga, de forma nenhuma. Eu penso que essas datas comemorativas, o trabalho tinha que ser redobrado. Porque haja visto que ninguém mais se sacrificou por todos nós como nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu respeito, mas eu não vejo motivo nenhum para tantas comemorações e menos ações. Eu não sei se você consegue entender, porque creio que muitas pessoas, por falta de raciocínio, elas preferem registrar aquilo que elas não compreendem para descer a lenha do que o contrário. Porque conforme já dissemos em outros vídeos, muitas pessoas elas querem ouvir aquilo que as agradam. Elas não querem ouvir aquilo que as transformem em melhores hoje do que ontem e amanhã que hoje. Sou contra, de forma nenhuma, não sou contra datas comemorativas. Sou a favor, sim, de que lado a lado à data comemorativa, também pratique ações. Porque ninguém mais que nosso Senhor Jesus Cristo se sacrificou por nós. Ninguém. Apenas nosso Senhor Jesus Cristo se sacrificou por nós. Então, nós, no nível que nos encontramos, o máximo que trabalhamos, por mais que trabalhamos, o nosso trabalho ainda é visto como insignificante. Mas existem aqueles apegados ao desculpismo. Mas nós estamos em processo de evolução. Até quando essa desculpa? Até quando essa desculpa? Então vejamos a sequência no livro Ação e Reação, no vídeo 81 dessa vez. Tudo que nos escravize à ignorância e à miséria, à preguiça e ao egoísmo, à crueldade e ao crime, é fortalecimento da treva contra a luz e do inferno contra o céu. Pois veja bem, não sou eu que estou dizendo. É Silas esclarecendo Hilário e André no livro Ação e Reação. Se você já teve a oportunidade de ler esse livro, você consegue entender o capítulo 4, você consegue entender o que Silas quis dizer com isso,
e também aqueles que ainda não leram, que leiam, que estude, mas não só leia e estude, procure colocar em prática. Pois veja bem, tudo que nos escravize é a ignorância e a miséria, a preguiça e o egoísmo, a crueldade e ao crime é fortalecimento da treva contra a luz e do inferno contra o céu. Porque, na verdade, a Terra, nesse exato momento, a humanidade toda passa por esse período aqui. Olha só. A luz, ou melhor, o fortalecimento da treva contra a luz. Porque as trevas, elas estão se fortalecendo aqui na Terra. As trevas, elas estão aumentando aqui na Terra. Agora eu te pergunto, quais os únicos seres responsáveis pelas trevas estarem crescendo e aumentando aqui na Terra? Obviamente que esse ser é o ser humano, indisciplinado, invigilante, irresponsável. Obviamente muitas pessoas não gostam que eu use esses termos: ignorante, indisciplinado, irresponsáveis. Mas eu te faço uma pergunta, querido. Qual outro termo usar aqui? Fofinhos, lindinhos. Vamos substituir então indisciplinado por fofinhos, não é? Irresponsável por gatinhos e gatinhas. Aí seria passar a mão sobre a cabeça do indivíduo. E acredito que a espiritualidade não passa a mão na cabeça de ninguém. E se você parar para observar, analise a seriedade às quais os espíritos atuaram através de Francisco de Paula Cândido Xavier e através de Edivaldo Pereira Franco, Ivone Amaral Pereira, Leon Denis, Gabriel Delan. Enfim, analise você na íntegra a seriedade às quais Hippolyte Léon Denisard de Rivail lidava com os espíritos. A seriedade de perguntas e a seriedade de respostas. Kardec nunca fora visto brincando com os espíritos. E os espíritos nunca foram vistos brincando com Allan Kardec. Nunca. Nós não temos registros de que Emmanuel brincava com Francisco Cândido Xavier. E também nós não temos registro de que Francisco Cândido Xavier brincava com Emmanuel. Nós não temos registros de que o professor Eurípides Barçanufo
brincava de espiritismo. Dr. Bezerra de Menezes brincava de espiritismo. Nós não temos notícia, registros, de que Joana de Ângeles brincava de espiritismo através de Edivaldo Pereira Franco. Então você observa bem que os espíritos sérios, através dos médios sérios, sempre optaram pela seriedade, pela verdade, pelo compromisso, pela responsabilidade. Nunca, não há registro. Aponte-me, por favor, nas 5 obras básicas, Hippolyte Léon Denisard Rivail, principalmente no Livro dos Espíritos, brincando com os espíritos, e os espíritos brincando com Hippolyte. Aponte-nos. Então, a realidade é essa aqui, ó. Por que que as trevas estão aumentando aqui na Terra? Por que que as trevas, elas estão crescendo aqui na Terra? Por causa dos irresponsáveis no corpo físico, irresponsáveis e indisciplinados, e também aqueles que se dizem espírita, porque na verdade esses que se dizem espíritas são pseudos espíritas. Então eu não posso passar a mão na cabeça dos pseudos. Ora, sempre optei pela verdade. Aqueles que não optam pela verdade, é óbvio, deve deixar o espiritismo, porque espiritismo não é casinha de boneca, para que as pessoas adentrem e comecem a brincar, como se estivesse no pré-infantil. Então aqueles que não quiserem agir com responsabilidade, que volte lá para as religiões de origem. Se a pessoa veio lá do budismo, volte lá para o budismo. Se ela veio lá do evangélico, volta lá para o evangélico. Se ela veio lá do catolicismo, volte lá para o catolicismo. Se ela veio da Umbanda, volte lá para a Umbanda. Mas não fique no espiritismo brincando. Porque espiritismo não é para quem quer. Espiritismo é para quem aguenta. Aguenta reforma. Aguenta transformação. Mudança de moral e de caráter. Aguenta transformação íntima. Então, quem não está disposto à transformação, à mudança, volte lá para as tuas religiões de origem. De onde você veio? Eu te faço essa pergunta. De onde você veio? Praticamente 99% dos espíritas vieram de outras religiões. Não estão trabalhando corretamente? Não. Estão trabalhando com o pai de Aruanda? Sim. Então volte lá para as religiões de onde vieram. Porque você há de convir comigo que o pai de Aruanda não tem nada a ver com o espiritismo codificado por Hippolyte Léon Denisard Rivail.
Então isso é brincar de casinha, de boneca dentro da casa espírita, que se diz espírita. Então isso é charlatanismo. Então por que que as trevas estão crescendo no Brasil e no mundo? Por causa dos presidentes de casas espíritas irresponsáveis e indisciplinados, por causa dos médios indisciplinados e por causa das pessoas indisciplinadas que não aceitam a situação em que se encontram, retornaram ao corpo físico para se redimirem, mas parece que retornaram ao corpo físico para barganhar com Deus e com Jesus e com a providência divina. E não existe barganha. Não existe barganha. Então vejamos. Tudo que nos escraviza a ignorância e a miséria, a preguiça e o egoísmo, a crueldade e o crime, é fortalecimento da treva contra a luz e do inferno contra o céu. Então, façamos a pergunta: por que que o inferno está crescendo aqui na Terra mais que o céu? Porque você sabe que esse termo é alegórico. Isso é alegoria, não é? É um ritual, é alegórico, é um dogma. Porque céu não existe, inferno também não existe. Mas os dois termos denotam algo de positivo e algo de negativo, não é verdade? Então, por que que esse termo negativo ele tem sobressaído? É óbvio, o único responsável por esse crescimento é o ser humano indisciplinado e irresponsável. É aquele que, né, no liberalismo, porque a humanidade em 2024, 2025, 2023, 2020, 2019, de lá para cá, 2015, de lá para cá, 2025 agora, já estamos indo para 2026, aqui na Terra existe esse termo liberalismo. Liberalismo é nada mais, nada menos do que o comando das trevas sobre as pessoas indisciplinadas e irresponsáveis. Pois parece que as mulheres tudo podem. Pois parece que os homens tudo podem. Pois parece que as crianças tudo podem. Pois parece que os jovens tudo podem. As meninas, os meninos, tudo podem. Por que parece que tudo podem? Porque as trevas, elas infiltraram de uma tal forma em todos os departamentos ministeriais aqui no Brasil e no mundo, onde tem encontrado nesses que se dizem das togas, né? Nesses magistrados, as trevas têm encontrado neles semelhantes para poder votar cláusulas a favor delas, justamente para desestruturar aquele indivíduo que se encontra em processo de evolução no corpo físico. Então tenha certeza-se disso. O liberalismo na Terra é obra das trevas, é obra dos obsessores. O liberalismo não é obra de Deus, não é obra de Jesus, de Francisco de Assis, de Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes. É obra das trevas, graças os encarnados, indisciplinados, irresponsáveis no corpo físico que adere tudo que as trevas mandam da região delas para o corpo físico, para a humanidade. Por que que nós estamos dizendo isso? É só você analisar na atualidade. É engraçado que o jovem com 15 anos, 16 anos,
Ele pode usar droga, ele pode matar, ele pode roubar, ele pode tudo. Mas é interessante que ele não pode trabalhar. Porque se ele for pego trabalhando sem uma autorização do juiz, aquele departamento é multado. E os pais sofrem também uma certa penalização. Que democracia é essa? Isso é democracia das trevas. É democracia das trevas na terra, para atrapalhar o progresso dos espíritos indisciplinados que de outras existências atrás retornaram através da reencarnação a esta existência e por isso aqui agora nessa existência estão sendo, de certa forma, maculada pelas trevas que não querem ver o progresso delas. Então veja bem, roubar pode, matar pode, beber pode, usar drogas pode, mas não pode trabalhar. Ah, mas pode trabalhar sim. Pode sim. Eu vou dizer isso para aqueles que são, que ficam à procura de coisas, para depois descer a lenha, mas não tem problema. Quer descer a lenha, pode descer. O de menor só pode trabalhar mediante autorização do juiz. Mas e para beber? Precisa de autorização do juiz? Eu gostaria de resposta. Simplesmente, eu gostaria só de resposta. Para beber, ele precisa, para abrir uma latinha de cerveja, estoura-se, guti, guti, guti. Ele precisa de uma autorização do juiz? Ah, mas os estabelecimentos não podem vender bebida para menores de 18 anos. Aí eu te pergunto, em que país você está vivendo? Só se no país que você está vivendo, meu bem, porque no Brasil não é assim que funciona, não. Crianças de 10, 11, 12 anos entram em qualquer estabelecimento, compra bebida, compra cigarro e se deixar compra até outros tipos de droga. No Brasil. A não ser que você esteja vivendo em outro país, em outro planeta. Porque no Brasil não, meu bem. Aqui não. Existe uma autorização do juiz, dos ministros, dos juízes, para o jovem prostituir? Não existe, né? Para ele fumar cigarro? Ou outros tipos de droga? Ou outros tipos de drogas que eles injetam? Existe autorização? Não existe, meu bem. Para matar ou para roubar, existe uma autorização do juiz? Excelência, eu preciso de uma autorização. Para quê? Para me assaltar banco. Aí o juiz vai dar uma autorização. Existe isso? Não existe, né? Mas para trabalhar tem que ter autorização. Se não tiver autorização, o estabelecimento é multado. Ora, ou você desconhece as leis? Eu que não tenho conhecimento de leis nenhuma, estou aqui te dizendo que essas leis, elas existem na Terra, principalmente no Brasil. Pois bem, o liberalismo. Então, quantos milhões de mulheres que acham que isso tudo pode fazer? E quantos milhões de homens que acham que tudo isso ele tem o direito de fazer? Tanto a mulher quanto o homem que pensa dessa forma são instrumento das trevas. Aí eu faço aquela pergunta que está aqui, Olha só. É o fortalecimento da treva contra a luz. Por que as trevas estão mais fortes do que a luz aqui na Terra? E do inferno contra o céu. Por que o inferno está enorme? Ora, porque de 100% de população aqui na Terra, apenas 0,5% ou menos de 0,5%
estão batalhando, lutando com os desígnios de Deus, mas o restante, comodismo, desculpismo, orgulho, egoísmo, ciúme, inveja, avareza, mercenarismo, enfim, parece que estão na terra para gozar a vida. E eu posso dizer uma coisa para você? Quer gozar a vida? Goze a vida bastante. Aquele que pensa em gozar a vida, goze bastante a vida. Faça bastante graça para a sociedade. Faça. Mas não se esqueça-se de que só existe um caminho. E esse caminho chama-se Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim, ele nos disse. Mais um item. Quer gozar a vida? Goze a vida. Mas não se esqueça-se de que um dia a conta te será entregue em mãos. E o dia que a conta for entregue em mãos tua, não disfarce. Abrace a causa. Porque é a lei de causa e efeito, ação e reação. Vamos para o próximo vídeo.